alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade aos modelos atômicos, ou seja, as questões históricas e características históricas que levaram os cientistas a propor diversos modelos, ok? Então, como objetivo dessa aula de hoje, nós vamos então reconhecer as características e os eventos que levaram historicamente aos cientistas proporem os modelos. Então, nós vamos trabalhar com o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Então, esse conteúdo está englobado na semana 3 e 4 do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio, ok? Bom, nós paramos no modelo atômico de Thomson. Nós vimos que ele era capaz de sanar os experimentos elétricos que tinha na época. Foi proposto ali por volta de 1903, certo? Só que o modelo atômico de Thomson, ele também tinha dificuldades, ou seja, ele também tinha problemas. E nós vamos começar a partir daí, ok? Então, vamos ler aqui. Então, o modelo atômico de Thomson, ele não explicava como os elétrons não sofriam repulsão entre o átomo. Imagine vocês que ali dentro tinha, dentro do átomo, né, então aquela esfera maciça com a carga positiva totalmente distribuída, né, ali na esfera, e ali havia incrustado então essa carga negativa. Como que um elétron não sofria repulsão dentro do próprio átomo? Então essa era uma explicação que Thomson não tinha. Outra questão que também foi levantada sobre o modelo atômico dele é que os elétrons teriam a capacidade de se deslocarem de forma acelerada, emitindo radiação eletromagnética em determinadas frequências. Então, já era observado naquela época, já haviam feito experimentos onde comprovavam que o elétron ele tinha, então, uma aceleração e que ele emitia, então, ondas eletromagnéticas. E pelo modelo atômico de Thomson, não era possível ver esse tipo de característica no átomo. Bom, então nós chegamos agora em 1909, onde Rutherford estava orientando dois outros estudantes, né, cientistas também, que faziam experimentos com feixe de partículas alfa, tentando prever as suas trajetórias. O que eram partículas alfa para aquela época? Então, partículas alfa, eu vou usar esse exemplo do átomo de hélio. Então, dentro do modelo de Thomson, nós temos, então, a esfera maciça com a carga positiva distribuída e dois elétrons, certo? Incrustados nele. Então, esse era o átomo de hélio, né, dentro das características do modelo de Thomson. Então, segundo esse modelo, uma partícula alfa seria uma partícula sem esses elétrons. Ok? Então, eu tiro esses elétrons, o que sobra é a minha parte positiva, eles chamavam isso de partícula alfa, ok? Hoje em dia, nós já temos uma ideia melhor do que seria a partícula alfa, mas nós só vamos falar disso no final, ok? Bom, então, qual foi a base teórica para a formulação dessa teoria? Então, primeiro, eles consideraram a força coulombiana, ou seja, a força de atração e repulsão entre cargas elétricas. O que é essa força, o que essa interação diz? Que se eu tenho, então, cargas iguais, eu tenho que elas se repelem. Se eu tenho cargas diferentes, elas se atraem. E o que vai influenciar nessa força? Vai ser justamente a distância entre elas. Quanto maior a proximidade, quanto menor a distância entre essas partículas, maior é a força que elas exercem. Então, se são partículas iguais e elas estão muito próximas, elas vão se repelir com muito mais força. Se elas são partículas diferentes e estão muito próximas, elas vão se atrair com muita força. Lembrando que estamos falando de distâncias, gente, entre átomos, entre partes de um átomo. Então, realmente são distâncias muito pequenas, ok? Bom, outra parte dessa base teórica eram os cálculos de ângulos de desvio das partículas alfa. Então, com base nessa fórmula da força coulombiana, era possível, então, calcular justamente esses desvios que as partículas alfa poderiam sofrer ao interagir com outras cargas, ok? Bom, o modelo de Thomson, né, a carga positiva, ela estava uniformemente distribuída no átomo. Sendo assim, não haveria, então, uma grande
uma grande interação entre a partícula alfa com o átomo. Uma vez que a parte positiva, como ela está uniformemente distribuída, eu não teria, então, essa repulsão muito forte. Então, ele não sofreria, então, grandes desvios quando a partícula alfa entrasse em contato com o átomo. Bom, Rutherford, analisava justamente o espalhamento de partículas alfa. Então, ele fazia estudos tentando compreender como que eram esses graus de espalhamento das partículas, principalmente em relação ao ar e ao vácuo. Então, ele percebia que, segundo a teoria, segundo a hipótese que ele levantou, o espalhamento no ar vai ter um maior ângulo de espalhamento do que no vácuo. Por quê? A partícula alfa deve interagir com o átomo presente no ar atmosférico e isso fará com que aumente esse ângulo de dispersação. Enquanto que no vácuo não existe matéria, então não deveria haver, então, ali um espalhamento desse raio, ok? Então, o que ele propôs? Ele propôs um experimento onde ele colocava um anteparo, uma folha bem fina de ouro, para simular as partículas do ar que deveria ter aqui no nosso ar. E fazia a emissão dessas partículas alfa sobre essa folha e tentava calcular, então, esses ângulos. Então, anteriormente, antes dele fazer o experimento, o cálculo teórico que foi feito indicava que essas partículas deveriam sofrer ali uma variação de ângulo em torno ali de 3, 4, 5 graus no máximo. E aí ele fez então o experimento para verificar se a sua hipótese estava correta. Bom, aqui nós temos o experimento. Então vamos comigo? Então aqui eu tenho a fonte de partícula alfa, ou seja, a fonte onde vai ser emitida essas partículas. Essas partículas elas são radioativas. Elas têm ali tem um orifício, ali tem uma pequena abertura muito pequena para que direcione esse feixe em linha reta, ou seja, de forma linear. O anteparo de ouro, que foi com uma lâmina muito fina, onde eles acreditavam que tinha ali em torno de 3 sequências de átomos formando ali a placa. Então, eles fizeram os cálculos bonitinho e identificaram ali essa variação, essa quantidade ali de linearidade dos átomos de ouro. E foi construído em volta dele uma espécie de placa com uma substância fluorescente, ou seja, quando a partícula alfa tocasse nesse raio, nessa parte que circulava ali a placa de ouro, ela ia brilhar. Então, o cientista ia conseguir ver qual calcular o ângulo. E toda essa placa, ela era graduada, então ela tinha os valores de ângulos corretos. Então, por isso que era possível verificar a angulação ali da luz que fosse aparecer, ok? Então, o que ele observou? Ele observou que grande parte das partículas passava direto. Então, simplesmente não sofriam essa dispersação ou simplesmente sofriam poucas. Mas a grande maioria conseguiu atravessar a placa de ouro, o que não era o previsto. E outra coisa, algumas partículas alfa simplesmente tocavam na placa de ouro e voltavam. Ou seja, sofriam um desvio muito grande. Eles eram impedidos, então, ali e sofriam esses desvios. Então, eu tenho esse desenho aqui para representar justamente isso. Então, eu tenho o roxinho, que são as partículas alfa, que é justamente a parte positiva também dos átomos de ouro, que estão representados por essas bolinhas amarelas. E aqui vocês percebem que as partículas, elas passam direto. E quando elas sofrem interação com o núcleo das partículas do ouro, ou seja, dos átomos de ouro, elas sofrem, então, esses desvios, ok? Então, olha só, Rutherford, então, elaborou, diante desse experimento, uma explicação análogo ao modelo planetário vigente da época. Então, para ele, os átomos são compostos de um núcleo positivo
E os elétrons de carga negativa vão orbitar numa região chamada eletrosfera. E essa eletrosfera é uma região vazia do átomo. O tamanho do núcleo é 10 mil vezes menor do que o do átomo. Nós costumamos fazer analogia, para vocês alunos terem uma ideia, é como se tivesse uma pulga no centro de um estádio de futebol. Então, a pulga seria o meu núcleo, enquanto que o estádio de futebol seria o átomo. Então, o núcleo é muito, muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, ok? O núcleo, ele tem a maior parcela de massa do átomo. A massa do elétron é muito menor que a do núcleo. Então, além do núcleo ser muito pequeno e essa eletrosfera, a região onde não tem partícula muito grande, o núcleo ainda detém a maior parte da massa que representa aquele átomo. Então, o núcleo detém ali essa massa e ele é a partícula positiva, a parte positiva presente no átomo, enquanto que a eletrosfera é onde tem os elétrons que vão circulando ou estariam parados, ainda não estava muito definido isso nessa época, na eletrosfera. Bom, o modelo de Rutherford, ele não era capaz de explicar, por exemplo, a estabilidade do núcleo do átomo. Porque se o átomo era feito de partículas positivas, por que os átomos positivos, ou seja, as cargas positivas, não se repeliam e destruiriam o átomo? Bom, então o modelo de Rutherford não conseguia explicar esse fenômeno. Os elétrons na eletrosfera não são atraídos pelo núcleo, então esse era um outro ponto que o modelo de Rutherford também não conseguia explicar. Porque se a distância entre o elétron e o núcleo é tão pequena, né, nós estamos falando de distâncias no modelo micro, né? Então, se essa escala é tão pequena, por que não existe então uma atração entre a carga negativa e positiva e também destrói o átomo? Rutherford também não conseguia explicar. E pelo conhecimento da época, as cargas em movimento liberavam energia eletromagnética. O que isso quer dizer? Que se os elétrons estivessem em movimento ali dentro do átomo, eles deveriam liberar energia em forma de uma onda eletromagnética, o que faria com que eles perdessem energia, até com que eles fossem perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia e chocassem com o núcleo e destruíssem o átomo. Se elas ficassem paradas na eletrosfera, os elétrons estivessem parados, ia acontecer então a atração entre o núcleo positivo com o elétron negativo e ia destruir o átomo do mesmo jeito. Então, o modelo de Rutherford, mesmo no momento que ele foi proposto, ele já foi proposto com sérios problemas para poder responder esses questionamentos. Bom, em 1932, James Chadwick estabeleceu a teoria da subpartícula do nêutron. Então, através de um experimento, ele conseguiu comprovar que, além da parte positiva presente no núcleo, existia uma terceira subpartícula chamada nêutron, que era de carga, que não tinha carga, que justamente fazia com que essas partículas positivas não sofressem repulsão dentro do núcleo, ok? Diante disso, galera, nós temos aqui o valor, então, da massa do meu átomo, sendo representado pela soma do número atômico mais o número de nêutrons, que é justamente o meu núcleo. Os números de elétrons, então, de uma partícula de um átomo neutro, é o número de elétrons é exatamente o número de prótons. Então, o número de prótons sendo o número atômico, ambos seriam iguais ali, ok? E quando eu tenho íons, é quando eu tenho perca ou excesso de elétrons, ok? Então, os íons representam justamente essa perca ou excesso de elétrons. Eu vou pular essa atividade, vou dar então o modelo de Bohr e tendo tempo eu volto para fazer ela com vocês, ok? Se não tiver tempo, na semana de acolhimento a gente trabalha com ela. Bom, Niels Bohr então, ele pega essa teoria que Rutherford elaborou e ele pensa em justificativas que pudessem explicar justamente o porquê que a estabilidade do átomo no modelo de Rutherford. Como Bohr não tinha condições naquele momento de fazer experimentos que comprovassem a sua teoria, ele colocou a sua teoria em forma de postulado, assim como Dalton. Posteriormente, outros cientistas conseguiram elaborar, então, experimentos que fossem capazes de reafirmar esse modelo que Bohr estabeleceu. Então, ele estabeleceu os seguintes postulados. Primeiro,
Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares chamadas de camadas ou níveis. Então ele estabeleceu que os elétrons eles estão em movimento na eletrosfera e que cada elétron ele vai estabelecer ali esses níveis que eles vão chamar de camadas, ok? Bom, cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Então, cada nível representa uma quantificação energética, existe um valor energético. E esse valor, ele vai aumentando à medida que eu me aproximo do núcleo, ok? Então, se eu estou próximo do núcleo, eu vou aumentando, então, esse valor energético de cada uma desses níveis. Um elétron, ele não ocupa dois níveis ao mesmo tempo. Ele pode passar de um nível para o outro, o nível de menor energia para o de maior energia, absorvendo energia externa. Então, por algum motivo, ele absorve energia externa do ambiente, ele é excitado, passa por uma camada mais energética. Depois, o que vai acontecer com ele? Ele vai liberar essa energia extra e voltar para sua camada de origem. Então, o retorno do elétron se dá com a liberação de energia. Bom, aqui eu trouxe dois exemplos justamente para poder vocês entenderem isso. Então, eu tenho aqui a parte positiva, que é o núcleo, e o elétron, que está representado de rosa. Quando ele sobe de nível, quando ele aumenta o nível, aqui ele está se afastando do núcleo, mas é só para a gente poder entender essa passagem. Então, quando ele está ali absorvendo energia, ele muda de uma camada para outra. Quando ele volta, quando ele libera essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, ele justamente retorna para a sua camada de origem, ok? E isso faz com que essa liberação de energia. O que acontece, né? É justamente isso que acontece com os fogos de artifício, com as luzes de neon. Essa luz que é proporcionada ali é justamente esse movimento que o elétron faz de excitação e liberação de energia. E aí cada átomo vai fornecer uma cor, né? Ou seja, vai dentro do espectro, vai liberar uma determinada frequência que vai identificar então ali uma cor. Então é justamente essa explicação de Bohr é que justifica então esses fenômenos, ok? Vamos voltar naquele exercício, então, que eu deixei para trás? Naquele exercício, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre massa, nêutron, elétron e íons, ok? Vamos fazer rapidamente aqui? Então, olha só, ele está falando que o átomo, ele tem 138, 56 e uma carga de mais 2. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o maior número vai representar para mim a massa. O menor número, o número atômico. A massa é representada pela letra A e o número atômico representado pela letra Z. Aqui nós estamos falando de cargas, estamos falando de elétrons. E os nêutrons? Bom, pela fórmula nós vimos que a massa do átomo é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, certo? Se eu sei que a massa é 138 e que o número atômico, né, ou seja, a parte de prótons ali é 56, eu consigo fazer o cálculo isolando o N. Aqui eu vou ter, o N vai ser igual a 138 menos 56. Isso daqui vai me dar 82. Então, 82 é o número de nêutrons. Ok? Qual que é a carga? Bom, o número atômico vai representar para mim tanto o número de prótons quanto o número de elétrons, desde que esse átomo estivesse neutro. Como ele tem um excesso de carga positiva, ou seja, ele tem duas cargas positivas sobrando, o que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, se o número de prótons é 56, o número de elétrons vai ser 56 menos 2, que vai ser igual a 54. Então, se olharmos aqui nas respostas, nós vamos ter o número de prótons 56, o número de nêutrons 82 e o número de elétrons 54. Então, a resposta certa vai ser a letra B, ok?
Bom, gente, apesar de falar um pouquinho mais corrido agora no finalzinho, eu quero agradecer a todos por essa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nossos canais de comunicação a sua dúvida e vamos tirar a sua dúvida no ao vivo, ok? No Tira Dúvidas, não se esqueçam. Então, se ficou alguma dúvida com relação a todo o conteúdo, não deixe de enviar a sua dúvida nos canais de atendimento aqui do Se Liga da Educação. No mais, eu quero agradecer por essa aula a todos vocês, um grande abraço virtual.